tarde, boa noite, bom dia, seja lá qual for a hora em que vocês estejam a ver-nos por aqui. Cá estamos nós, podcast dos Zenes, conversas do outro mundo. E desta vez estamos com o plantão de serviço, obviamente, não é? Comigo, o Dr. Miguel Oliveira, Victorino Home, e estamos aqui para comentar notícias do dia a dia numa visão mais zen. Por isso, se tu gostares, põe aí os teus comentários, queremos saber sobre ti. Já agora, põe também aquele like maravilha e partilha com os teus amigos, porque se fizer a diferença para ti, esta visão que nós estamos a passar aqui, com certeza também fará a diferença para eles. Então, vou deixar os meus convidados dar aqui o seu alô de boas-vindas. Doutor Miguel Oliveira, seu microfone está desligado. Boa. Era para não se ouvir o Mika e o Spidey e a super equipa. Faz Que estou em casa. faz parte, está tranquilo. Minhas filhotas estão em casa e é aniversário da Constança, estamos aqui todos a fervilhar aqui de festa. E pronto, espero que passe essa alegria também para esse lado e que a malta acabe por aí também um like e espero que o pessoal goste da nossa conversa hoje, comentar a atualidade de um ponto de vista diferente. Olá, malta, bom dia. Bom dia a todos, perdão. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse a Ana, seja a que hora vejam a nossa conversa. Estamos de volta, sim, e reforço realmente o apelo para colocarem like, partilharem nas vossas redes sociais e participarem através também dos comentários nestas conversas. Afinal de contas, nós estamos aqui os três a conversar, mas estamos a conversar convosco também. Conversem connosco. Venham daí participar, saiam da zona de conforto ou da acomodação e partilhem connosco as vossas ideias, mesmo que seja para, não digo ofender, mas para criticar e para nos confrontar com visões próprias vossas. Vamos lá, precisamos de pensamento crítico cada vez mais. Então, bora lá. Exatamente, é isso. Então vamos lá, vamos começar com uma rubrica do Dr. Miguel Oliveira. Deixa-me só encontrar aqui. Ah, está aqui. Vamos lá. Supositório espiritual, cura a alma, mas machuca o gosto. Um remédio que renova o astral, mas deixa um travo lá no fundo do rosto. Ora bem, para começar levezinho, não é? Houve este tema, já era um tema que nós queríamos ter falado a semana passada, e na altura não tivemos tempo, que foram os influencers, que houve uma miúda que quis ir ter com eles, eram 3 influencers, e depois ela acabou por ser violada. Pá, e pelo que eu percebi, aquilo até foi, esse vídeo fizeram um stream daquilo, e o pessoal que viu, e aí está, milhares de pessoas visualizaram o vídeo, ninguém denunciou o crime, e se calhar havia a possibilidade de reflexão aqui entre os géneros sobre este caso. Eu desde logo não me choca muito que tenha havido tanta gente que viu e que não denunciou, ok? Porque há realmente um fator psicológico que acontece connosco. Vocês veem montes de casos de miúdos na escola que andam à pancada e o pessoal está a assistir e ninguém intervém. Ou há um crime que está a acontecer, há pessoas que estão no prédio à janela e estão a ver e também não congelam de alguma forma e acabam por não intervir. É mais difícil do que parece, é uma falha aqui no nosso cérebro, que de alguma maneira nós ficamos sempre à espera que haja alguém do grupo que vai intervir, e então acaba por ninguém intervir e nós silenciamos-nos e andamos para a frente. E era, está um motivo de reflexão. Desde logo, estamos numa sociedade muito mais violenta, de alguma forma estranha. Dê-me só aqui um segundo, espera aí. Concordo plenamente com aquilo que o Dr. Miguel Oliveira estava a dizer. É mesmo isso, não é? Nós, quando temos este tipo de situações a acontecer na nossa frente, muitas vezes panicamos e não temos capacidade para conseguir dar ali aquela resposta que gostaríamos. Mas atenção, porque também tem que haver um bocado de consciência aqui à mistura e pronto, e denunciar, obviamente. Mas é interessante porque, assim, o Dr. Miguel Oliveira está a ver esta visão, que é a visão que a maior parte das pessoas também tem, ok? Mas eu também gostava de ver isto aqui numa outra visão completamente diferente, que é aquela visão energética, ok? Aquela visão que não é humana, ok? Mas sim em relação à questão da evolução, ou seja, reparem, existe aqui uma série de intervenientes na história e cada pessoa tem a sua visão em relação à situação, ok? Por exemplo, se nós estivermos a falar em relação às pessoas que estão a ver, que era aquilo que o Dr. Miguel Oliveira estava a dizer há bocado, as pessoas
elas têm uma determinada energia, ok? Neste caso aqui estão muito no eu, não é? Não estão tanto no nós, na comunidade, no ajudar o outro, no ser empático com o outro, ok? Estão muito mais numa energia que eu chamaria de leão, ok? Então, é assistir ali de camarote, ok? Mas pronto, passo novamente a ti a palavra, Miguel, para as continuidade ao que estavas a dizer. Sim, não, ou seja, aqui a gente, quando olha, podemos ficar chocados, mas é comum, pá. É muito comum. No liceu a gente vê imensas vezes isto. Crianças que a gente às vezes diz, olha, mas porquê que nunca ninguém disse nada? Porquê que os colegas nunca fizeram uma intervenção? Eu tenho uma pessoa da família que até ao contrário, filha que é o bully, bate nos miúdos todos e ela diz, pá, e porquê que os outros miúdos não intervêm para parar? Tipo, a culpa é dos outros que não param o filho. Mas é extremamente difícil que isso aconteça. Eu vi uma vez num livro do Dr. Robert Cialdini, que chama-se Armas da Persuasão, ele fala deste fenómeno. É difícil de contrariar, mas eu se calhar apelava a toda a gente que não está a ouvir para fazermos um esforço para sermos mais empáticos com a vítima. Para a gente, nós temos muito aquela coisa da fila da autoestrada ou de estrada, quando há um acidente de carro, toda a gente para querer ver. Dificilmente alguém para ir dar assistência. Então, sejam empáticos, meu. Se veem um vídeo na net, não partam do princípio que alguém já denunciou. Façam vocês próprios a denúncia do caso. De alguma maneira somos todos coniventes com esse mesmo crime. Mas eu digo isto, mas eu percebo que é extremamente difícil. Já para não falar, este caso fez-me lembrar há uns tempos atrás, em Balcâmara, havia N casos de miúdas. Estão a ver aquelas coisas que os namorados chateiam-se e depois eles partilham fotos íntimas e vídeos íntimos das namoradas. Havia N casos. Eu ia ao meu mail, recebia-se PowerPoints com fotos das miúdas, vídeos. E eu dizia, mano, o que é que está a passar aqui? Agora virou moda. E o pessoal achava piada aquilo. Ninguém nunca denunciava. Uma das raparigas que trabalhava no Continente passou imensamente mal. Porque ela sentia que as pessoas iam ao Continente e que falavam dela, cochichavam, ela achava que era sempre sobre ela. E o pessoal tem muita relutância em denunciar estes casos como crime. Inclusive, uma das miúdas foi falar com a mãe do rapaz e entre as duas chegaram à conclusão que aquilo afinal era só um arrufo e então não fizeram nada. Quer dizer, isso como é que é possível? Tipo, é óbvio que a mãe do rapaz nunca vai denunciar o seu próprio filho, vai querer proteger o filho de uma ação que vai ser imensamente danosa. Como é que tu vais falar com a mãe de um rapaz que partilha umas fotos deste género e chegas à conclusão que vão deixar por ali? Não pode ser, não estás a fazer um bom trabalho com a tua filha. Filmes que são claramente... Eu pergunto logo, quando a malta me quer mostrar uma coisa desse género, eu pergunto logo, espera aí, mas esta rapariga deu consentimento para este vídeo ser partilhado? Lá estás tu. Não me parece que seja algo... A minha primeira pergunta é essa, mais do que o conteúdo em si. Eu pergunto logo, esta pessoa sabe que está a ser filmada? Acho horrível. Nesses e noutros casos, eu fazia parte de uma associação que era o Banco do Tempo, aqui da Zona da Feira, e havia pessoal que, quando o pessoal se chateava, trocavam mails, e a pessoa que geria aquilo pegava nos mails e vinha-nos mostrar, imprimia os mails, olha o que é que esta pessoa me respondeu. E eu perguntava, peraí, mas esta pessoa sabe que tu vais partilhar este mail com toda a gente? Porque o teu tom é muito neutro e muito calmo, porque tu sabes que a seguir vais imprimir isso e vais-nos mostrar. E a outra pessoa só está a ter uma conversa mais acalorada, mas ela não sabe, ela pensa que está a ter uma conversa privada. Isso é uma invasão de privacidade grande. E, no entanto, toda a gente via aquilo. Eu dizia, vocês não ficam chocados com isto? Também não vale a pena estarmos aqui. E havia este fenómeno de deixava-se passar. Era a pessoa, a vítima acabava por ir embora. E aquela pessoa depois encontrava outra vítima passado uns meses para tornar a fazer igual e nós íamos calando. Até que eu saí, não quis ser mais conivente com aquilo. Mas eu não sei qual é que é a vossa perspectiva. Eu vejo isto assim, acho que as pessoas paralisam todas, ficam a assistir, uma espécie de comportamento de voyeur, mas acabam sempre por achar que alguém vai acabar por denunciar isto e acaba por ser uma das coisas. Acho.
Acho que é o problema mais difícil de corrigir do que a gente acha. Ora bem, olha, Miguel, eu vou-te contar uma história de uma cliente minha. Eu estava aqui à procura do nome, mas também não interessa, é só um caso genérico, ok? Que é uma senhora que teve um filho, o filho casou-se, teve uma filha, portanto a senhora tem uma neta, e entretanto, eu não sei muito bem o que é que aconteceu com a mãe da miúda, não sei se morreu ou se foi para o estrangeiro, ou coisa assim, do género. Sei que a miúda ficou ao cuidado do pai. E segundo esta minha cliente, o pai não é capaz o suficiente de tomar conta da criança, ok? Porque se esquece dela, porque não lhe dá as necessidades básicas, etc, etc. E ela, então, tomou a custódia da criança e educou a criança, ok? O que é que acontece? De vez em quando, porque ela também é humana, ela necessita de deixar com que a criança vá ter com o pai, ok? Quanto mais não seja para ela também poder descansar um bocado e também para que a criança, porque é obrigatório, né? A criança tem que estar a conviver com o pai. Só que qual é aqui a situação? Ela não quer fazer isso, ela não quer deixar, ok? Ela acha que aquilo que que não é bom para a criança, que vai ser muito penalizador, etc, etc. E por isso, ela fica sempre relutante nesta situação, só que é obrigada. Okay? Então, aquilo que eu lhe disse foi: nós não podemos impedir que as coisas aconteçam, mas nós temos que nos lembrar que se nós temos uma pessoa que é vítima na nossa frente, nós não vamos impedi-la de viver a situação, nós vamos lhe dar ferramentas para que ela saiba ultrapassar qualquer situação como aquela que ela possa viver futuramente, porque naquele momento provavelmente não poderíamos ajudar nesse aspecto, ok? Mas repara, imagina que nós tínhamos aquelas meninas, como estavas a falar há bocado, que de alguma forma foram expostas na sua intimidade, etc, etc. Obviamente que eu concordo contigo, que as pessoas que fizeram isso têm que ser chamadas à atenção, não é? Têm que ser, atenção, não é aquela coisa do, imagina, agora vou para a cadeia, tá? E chego lá e levo aqueles ganotões todos, não é? E depois o que é que acontece na minha vida porque eu fui para a cadeia? E pronto, eu acho que é muito mais do que isso, é também perceber o que é que leva aquelas mentes daqueles jovens a fazer uma coisa tão atroz como esta, não é? Portanto, há alguma coisa que não está a funcionar bem dentro da cabeça deles e, portanto, é preciso ajuda nesse aspecto, é preciso mudar, é preciso ajudar a mudar as crenças que eles têm dentro deles, ok? Mas às meninas também é muito importante nós dirigirmos a palavra, porque hoje é isto, amanhã é outra coisa qualquer, significa que a valorização delas também está muito em baixo, porque eu também sei de uma senhora que por acaso até foi uma rapariga nova, que foi bastante conhecida, que o namorado fez uma coisa dessas e ela encheu o peito de coragem e de confiança pessoal. E que sempre que as pessoas lhe diziam alguma coisa ou faziam alguma cara ou não sei o que mais, ela dizia: não, 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 eu não tenho vergonha nenhuma. Fiz aquilo e fiz muito bem e tenho muito jeito para aquilo, ok? E é esta a cena da valorização pessoal, que eu acho que é extremamente importante nós trabalharmos, mesmo para quem assiste, ok? Para as pessoas que não denunciaram, é a questão de não se estão a valorizar o suficiente, porque hoje são aquelas pessoas, amanhã podem ser elas. Por isso, Exatamente. a ideia é, olha, nem de propósito, a carta que saiu do Sim, oráculo esta cartomância, Leão, ok? Leão. Sim, mas por Valorização exemplo, pessoal. nesta notícia dos influencers que violaram, opá, porque aí está, as redes sociais fazem isto, que é, criam falsos gurus. Ela vai lá ter com eles e achou que era um encontro incrível de alguém que vê na net, no TikTok, e aí está, ela não mediu ali. Né? E choca-me que é uma violação grupal. São 3 rapazes a violar uma rapariga, a fazer streaming em direto. Portanto, isto está a atingir uma dimensão estranha. Tem que haver pedagogia nisto, mas também tem que haver alguma coisa que. Alguma coisa. As pessoas têm que denunciar. Como é que é possível este caso ter passado e milhares de visualizações? Quem é a pessoa? Qual é o perfil da pessoa que visualiza isto com algum gosto? Choca-me. Mais a mais, quando é com um crime cometido com adolescentes ou com crianças, devia ser penalizado vezes 10, porque como é que esta rapariga reconstrói a vida dela? Eu não consigo, não consigo ver. É difícil, não sei. Estou a partilhar isto em aberto. Claro, compreendemos, mas repara, existe a cena do karma, não é? A pessoa também traz, ou melhor, atrai experiências para a sua vida que a fazem trabalhar alguma coisa dentro dela própria. E no caso que eu estava a falar há bocado, a valorização pessoal. Não estou a elevar a situação, obviamente,
mas temos que nos lembrar desta questão, ok? Portanto, existe aqui uma missão, um propósito que estas pessoas trazem, neste caso estou a falar das vítimas, não é? Aliás, todas elas trazem um propósito, não é? Mas no caso estávamos aqui a referir-nos às vítimas, que através destas experiências que vivem, obrigam-nos a ter que trabalhar essa situação, ok? Por isso, nós temos que lá estar também, porque, repara, impedir que estas coisas aconteçam, podemos começar a mudar mentalidades, etc., mas há muita coisa que nós não vamos conseguir, aliás, não conseguimos controlar, ok? Mas podemos passar essa informação, ou seja, explicar às pessoas, olha, tu passaste por isto porque tu precisas trabalhar a tua valorização pessoal, provavelmente estás muito baixo na tua autoestima, não estás a cuidar de ti o suficiente, não estás a pensar coisas positivas por ti, ok? Olha, nem de propósito, neste momento, na minha comunidade astral, nós estamos a fazer 21 dias do Bloco da Mudança, um desafio que eu lancei todos os dias a criarmos valores que sejam realmente importantes para nós, do género, eu sou a pessoa mais importante da minha vida, estás a ver? E depois escrever no blog um montão de vezes para encaixar aquilo na cabeça, porque é importante a gente perceber que há determinados pensamentos que estão dentro da nossa cabeça que fazem com que estas coisas atraem estas coisas para a nossa vida. Mas repara, eu também acho, eu já tive pacientes que foram vítimas de violação e elas já sem isso já sentem culpa. Elas acham que a culpa que foi delas. E às vezes estas abordagens mais esotéricas, às vezes podem estar a reforçar esse sentimento de culpa. Tipo, há coisas que eu devia ter feito, devia ter valorizado mais. Acho que pode ser prejudicial. Acho que pode ser prejudicial. De todo. É assim, é um empoderamento, ok? A pessoa sente-se empoderada, ela percebe que aquilo não é para ela. Ela percebe que se está, repara, uma miúda que se valorizasse realmente, se calhar até era capaz de marcar um encontro, etc, etc, mas a postura dela era completamente diferente da postura que ela teve naquele momento, ok? Percebes? Até mesmo... 3 rapazes, eu não vi o vídeo, não sei em que condições é que aquilo aconteceu. Ou seja, não sei até que ponto é que houve alguma forçaram fisicamente, não faço ideia. Mas já nem atraía, se estivesse a valorizar, já nem atraía. Isso não aconteceria, porque a pessoa atrai aquilo que ela precisa para a sua evolução. Portanto, se ela estivesse numa valorização pessoal, pronto, que seja normal, não é? Não atraía aquilo para ela. Porquê que foi aquela miúda? Porquê que não foi outra miúda qualquer? Percebes a ideia? Porquê que existem este tipo de miúdas que atraem e a maior parte delas não atrai? Porque existe um nível de valorização diferente em cada uma delas. E isto é que é preciso trabalhar, é ir à vítima e trabalhar a sua valorização pessoal, para que ela se sinta empoderada e para que não volte a atrair isto para ela. Porque agora foram estes miúdos, daqui por uns tempos pode ser o patrão, pode ser o namorado, pode ser, se calhar o pai já é, e a gente não sabe, não é? Por isso é que é importante percebermos este lado mais psicológico que está aqui também e ajudarmos. Como dizias há bocado, concordo plenamente, tem que ser denunciado, as pessoas têm que ser verificadas, têm que ser punidas. Mas há coisas aqui que têm que ser trabalhadas em todos os lados, seja para a vítima, seja para os agressores, seja para nós que estamos, ou as pessoas que estiveram a ver, sobre esta situação, ok? Portanto, parece-me... Vitorino, diz aí a tua opinião, que também estás muito caladinho. Não, são coisas que são sempre muito profundas e que mexem com muitas coisas e nós estamos a ser chamados a olhar para estas coisas. Infelizmente, como vocês estavam a dizer, há uma parte que ofende, há uma parte que é ofendida e nós ficamos a ver. E aqui acho que por mais duro que esta expressão seja, o sangue vende, a desgraça vende, assistência existe para isto e essa componente também é, para não estar a falar sobre aquilo que vocês já falaram, mas pegando no exemplo do Miguel que falou nas estradas quando há um acidente, esta cultura de ir ver, ir buscar, ir tentar perceber o que é que se passou, mas agir no sentido de minimizar consequências, não é? E poder ajudar alguém, zero. Nós temos muito esta cultura do ver, do rir da desgraça alheia, mas não intervir no sentido de construir alguma coisa, de edificar, não. É só ver, só criticar, só rir. E isto deve fazer-nos refletir, porque o que é que nós alimentamos em nós exatamente com este tipo de postura? Qual é o vazio que estamos a tentar preencher? Qual é a fuga que nos leva sempre a este tipo de atitude?
Em termos sociais, eu acho que, muito honestamente, Portugal está completamente em convulsão. Depende da perspectiva, não é? Porque o bem e o mal são sempre conceitos muito discutíveis. O que é o bem, o que é o mal. Mas há de facto mostras de que nós estamos completamente às aranhas, nós perdemos um pouco, falavas há bocadinho de valores, Ana, nós perdemos um bocadinho a ideia do que é um valor. E essa desconexão completa do que é um valor leva-nos a debitar nos outros um endeusamento que é uma fuga, perdão, que é uma fuga do tal valorizamento que falavas há pouco. Sim, valorizamento pessoal. E nós vamos à procura de alguém porque é famoso, porque faz umas coisas engraçadas e etc. Quando uma grande parte, lá vai uma crítica, quando uma grande parte é absolutamente lixo, ok? Fala-se muito no jornalismo, perdão. E isso proporcionou o lançamento de muita gente na internet e etc. a dizer muitas coisas. No meio de tanta ascensão de influências, há efetivamente algumas pessoas a partilharem coisas muito engraçadas, mas também há uma exponenciação do pior que existe em nós. E nós vamos à procura dos famosos. E porquê que vamos à procura dos famosos? O que é que nos leva a ver no outro esse tal Deus que nos falta realizar em nós? E é grave, isto que o Miguel traz, é grave porque, são 3 putos que decidem explorar, e perdoem, mas hoje vai, decidem explorar a fragilidade de uma parceira, não é? Que é do sexo oposto, e que de repente se lembram de fazer uma coisa engraçada e violá-la, como se isto fosse qualquer coisa de extraordinário e lhes alimentasse também alguma coisa. Há 2 componentes aqui. Ela busca estar com estes rapazes, nem importa muito o motivo já. O que é que ela vai à procura? Porque é que ela vai? E eles têm este tipo de ação porque há uma descompensação das 2 partes. Uma vai à procura de qualquer coisa para preencher um vazio qualquer, e estes tipos fazem isto porque, no fundo, também estão em fuga para preencherem um vazio qualquer. Isto leva-nos à seguinte reflexão. O que é que nos falta a nós para, efetivamente, fazermos um bocado de jus àquela frase do Edmund Burke, que diz: para que o mal triunfa, basta que os bons não façam nada. O bom e o mal, eu volto a recordar, são relativamente discutíveis estes 2 conceitos, mas a verdade é, todos nós temos esse valor, ou pelo menos esse princípio, o que é bom e o que é mau. Se para nós é mau, porque é que para o outro não há de ser? Se para nós é bom, porque é que para o outro não há de ser? Não temos que impingir nada a ninguém, mas temos que respeitar. E aqui vem este valor, o valor do respeito. Nós não nos respeitamos a nós, nem respeitamos por consequência o outro. A sociedade é apática cada vez mais. Nós passamos na rua e vemos alguém caído, mas lembramos de uma ditarola velha dos antigos, que é quem vai, vai, quem está, está. Não vamos meter o nosso bedelho porque temos medo das reações. E trazendo agora uma coisa mais pesada um bocado, mas estes dias um miúdo foi assassinado em Braga porque percebeu que havia um grupo... tenho essa notícia aqui. De malta que estava a tentar indrominar ali com drogas umas miúdas para tirar proveito, tentou agir. Noite, eu não é? sei. Da noite. Sim, punha nas sim. bebidas alcoólicas, não é? Punham droga nas bebidas Sim. alcoólicas para elas ficarem assim mais bravos, sim. E o miúdo envolveu-se e o resultado foi o quê? Depois no exterior do bar foi assassinado. E depois há este confronto. Nós não queremos intervir porque temos receio das consequências, e isto é alimentado também, mas ao mesmo tempo, caramba, será que não é tempo de nós olharmos para tudo isto e pensarmos também como há bocado... Eu tenho dificuldade porque vocês estavam a falar e fizeram-me lembrar do Gustavo Santos, daquela situação do Charlie Hebdo. Mas de certa maneira é um pouco isso, nós somos coautores daquilo que nos acontece, sem dúvida, porque atraímos, porque vamos atrás e colocamos numa vibração que traz até nós determinadas coisas. A questão é, qual é a nossa cota de responsabilidade efetiva? Estamos dispostos a assumir o preço daquilo que atraímos até nós, de certa forma? Não estamos. E vamos aqui ao capítulo daquilo que o Miguel falava há bocadinho. Nós adoramos estas coisinhas do voyeurismo, não é? De ver a desgraça dos outros.
O que é que está na base disto? Uma das coisas poderá ser efetivamente aquilo que falavas há bocadinho, Ana, que é esta falta de valorização pessoal. Nós, há uns tempos atrás havia um programa, eu creio que era na SIC, desculpem agora aqui a publicidade, que era E Se Fosse Contigo. E o Carlão fez uma música, eu penso que foi o Carlão que fez uma música que existe na internet, pesquisem no YouTube, E Se Fosse Contigo, e aparece a música. E efetivamente nós rimos-nos dos outros, mas nunca colocamos o cenário ao contrário, e é a altura, o Miguel batia na questão da empatia, batia salvo seja, é a altura de nós cultivarmos efetivamente este transporte do nosso bem-estar para o outro também. Se o outro estiver bem, eu tenho prazer pelo outro estar bem, porque não? Nós vamos alimentando ao longo dos tempos, enquanto sociedade portuguesa, enquanto portugueses, enquanto seres individuais, esta coisa de nos rirmos do mal dos outros. Qual é o prazer, qual é o bem-estar, qual é a edificação que eu tenho em estar bem pela desgraça dos outros? Isto merece de facto que nós olhemos, eu sei, estou demasiado sério hoje, mas pronto. Isto merece que nós olhemos para nós e pensemos, há uma filmagem, voltando ao tema, há uma filmagem de 3 putos, desculpem a linguagem hoje, de 3 miúdos a violarem uma jovem. É preciso intervenção, nós temos de agir. Isto é errado. Há uma pessoa aqui a ser ofendida. Estas 2 partes merecem atenção. Merecem, mas em proporcionalidades diferentes. E nós andamos muito distraídos com esta coisa do temos de punir esta malta toda, temos de mandar não sei quantos embora, andamos tão entretidos, tão focados no resolver os problemas todos com a mesma dose com que eles acontecem. É exatamente a mesma resposta que estamos a dar do radicalismo. E é a altura de pararmos um bocadinho e de pensarmos na palavra radical. O radical vem da palavra raiz. Irmos à raiz custa, dói? Dói, pois claro que dói. O inverno é o desnudar de todas as folhas, de todas as flores, é o passar pelo inverno da alma, se quisermos, e sentirmos as dores, o desconforto do frio e etc. Mas nós precisamos fazer isso, voltando aqui à minha componente, se quiserem, de colaboração neste podcast. É efetivamente o momento de nós nos darmos hipótese de trazermos ao de cima aquilo que é preciso ser resolvido em nós. Porque a partir do momento em que nós começamos a resolver aquilo que é necessário em nós, nós começamos a transportar isso para a sociedade, para os outros. E deixamos de abrandar nas autoestradas e borrifar-nos para se estamos a causar fila atrás de nós para buscar o que é que se passou no acidente. Borrifamos-nos para, eu não me importo das consequências, mas isto é errado, há alguém aqui a ser ofendido. Eu vou agir. Correndo o risco de cometer erros, mas eu vou agir, porque e se fosse comigo? E se fosse com o meu filho, com a minha filha? É importante nós, efetivamente, de uma vez por todas, entrarmos na vibração deste ano, que é um ano 9, de trazer ao de cima o amor incondicional, efetivamente, o amor universal. E a desgraça do outro é parte de mim, é minha desgraça também. Eu tenho de agir. Eu sinto-me compelido a agir. Porquê? Gaita, desculpem, no mínimo porque sou humano como a outra pessoa. Seja tanto a pessoa que está a ofender como a pessoa que está a ser ofendida. Estas 2 partes precisam de ajuda proporcional. Uma tem de ser, o primeiro ponto, tem de ser travado isto, porque há aqui algo que não é certo, independentemente dos conceitos e etc. Há uma parte que precisa de ajuda imediata, prioritária, porque está a ser ofendida. É necessário parar isto. E a outra, a posteriori, da mesma forma que se acompanha quem foi ofendido, é preciso perceber de onde vem esta extrapolação, esta facilidade para a ofensa. Há coisas aqui que precisam ser colocadas no lugar. Desculpem, estendi-me um bocadinho, exaltei-me aqui. Sorry. Faz todo sentido. Miguel, não sei se queres acrescentar ainda mais alguma coisa. Não, acho que já desabafámos todos um bocadinho sobre o tema e já podemos seguir em frente. O tema é pesado e aí está. Tenho 2 filhas. Se acontecesse com as minhas filhas, se alguém perguntasse o que é que as tuas filhas fizeram para atrair esta violação grupal, gangbang para ela, eu primeiro batia nessa pessoa antes de bater nos outros todos que a violaram. Porque... Olha, eu vi um vídeo assim ontem já não sei onde é que foi aquela rede social, que era alguém que estava dentro de um autocarro a filmar
a paragem no autocarro quando o autocarro parou. E só sabia a mulher a dizer: Deus. Porquê? Porque é que foi? Foi um pai que havia uns ganapos que resolveram bater no filho dele e ele foi à paragem no autocarro, deu-lhes um enfardamento que eles queiram os dois para o lado. Ele só lhes deu um soco a cada um e eles queiram os dois para o lado. Opa. Pronto. Não, Isso também, é mas é o assim, que eu te também digo, um vídeo faz destes algum devia ter sentido, mas 0 visualizações numa sociedade normal. O gajo põe o vídeo 0. Qual é a motivação de depois o vídeo? Nenhuma. isso. Agora tu pões, tens milhares de pessoas a ver, epá, vou pôr outro. É o que a malta quer ver. Exato. Nós Miguel, medimos. a E não, propósito aí disso, estás todo certo, todo, completamente. desculpa interromper, mas a propósito disso, eu compreendo perfeitamente aquilo que tu acabaste de dizer, porque eu fiz esse raciocínio há uns tempos atrás, eu tenho um puto de 18 anos, e eu coloquei várias questões e pensei, e se fosse com o meu filho? Nós somos humanos, a nossa primeira reação é instinto, nós somos um ser animal e temos de compreender isso, claro que sim, mas é chegado o momento de, tal como tu disseste, dessa forma bem aberta e sem traumas, nós temos de perceber que somos humanos. Claro que sim, somos atritos ao erro, mas nós também temos esta coisa instintiva de nos defendermos. Porquê que é só connosco e não com os outros? Estás a compreender? Isso às vezes fascina-me um bom bocado, no pior dos sentidos. Sim, claro, mas nós podemos ir ver, por exemplo, como eu disse há bocado, não é? Esta menina que foi violada, ela provavelmente teria ali grandes questões de desvalorização, quiçá tenha a ver com a sua própria personalidade, mas também provavelmente tem muito a ver com a família. E o ambiente familiar, mas os miúdos também, a mesma coisa, ok? Quem são os Não. pais destes miúdos que educam-nos de tal forma que os deixam ter este tipo de pensamentos dentro da cabeça. Claro que também pode ser muito da personalidade deles, obviamente, não é? Mas há aqui alguma coisa errada também na educação destas crianças, porque senão elas não teriam este tipo de atitudes, ok? Portanto, esta coisa do valor mínimo, que é preciso ser colocado, os valores morais mínimos, é essencial, porque senão ou desvalorizamos ou pomos o pé em cima do outro. E isso não Estrutura. é um desequilíbrio energético muito grande que faz com que a gente esteja não esteja. Mas aquilo que o Miguel Oliveira disse há bocado eu acho extremamente importante, que é mesmo a situação da gente ter algum cuidado em relação ao que é que nós estamos a dar o nosso tempo, ok? Porque às vezes a gente chega ali, não é? Mais um vídeo, é mais um vídeo, é mais uma imagem, é mais não sei o quê, e estas coisas que mexem muito connosco e nós ficamos ali a ver e muita gente partilha e não sei o quê, reparem, isto só diz que a nossa vida é um vazio de todo tamanho. Olha, há bocado o Vitorino estava a falar e eu lembrei-me, isto é uma das minhas grandes coisas da minha vida, é esta, porque é que as pessoas param para ver os acidentes? Não consigo entender, não consigo. Eu às vezes está uma fila de trânsito gigante, eu pensei, pronto, lá estão os mirones. Epá, tudo podia andar com muito mais facilidade. Eu até já pensei na minha loucura, podiam pôr assim uma coisa grande à volta do acidente que é para ninguém conseguir ver. Pronto, vem de helicóptero, se para em cima, resolve-se o acidente, deve-se o pessoal todo embora e toca a andar, ok? Não, tem que ficar ali para ver. Vida vazia, não estão a fazer nada pela vida, não estão a fazer alguma coisa que realmente lhes entusiasme e seja fixe, porque se tivessem, viam um vídeo daqueles, a primeira coisa que faziam, mandar para a polícia. Pronto, está resolvido, venho ao próximo, ok? O que é que eu agora vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer hoje? Que coisas boas e positivas é que eu vou fazer e não dar a minha energia para alimentar isto? Tenho dito. E já agora, se me permitem, só um último aspecto muito rápido, a propósito do assunto que o Miguel nos trouxe. É uma opinião pessoal, ok? Mas de vez em quando vem à tona esta questão da regulação dos conteúdos nas redes sociais. Oh, malta, no meu entender, o nosso papel enquanto usuários das redes sociais também passa por aquilo que nós, como a Ana dizia, colocamos atenção. Se nós andamos a dar visualizações àquilo que é menos edificante, logicamente isto cada vez se propala mais. Então, se calhar o desafio também é, em vez de nós andarmos a partilhar este tipo de coisas e todos contentes com a desgraça dos outros, se calhar se nós nos focarmos mais naquilo que leva valor ao outro, se calhar não precisamos de regulação, porque aquilo que se regula é porque é alguma coisa que está desregulada, está em excesso. Não é? É por isso que eu disse, vídeos destes deviam ter 0 visualizações. O gajo punha e ninguém via. Então já o mercado autorregulava-se. Vou pôr outro conteúdo qualquer que a malta queira ver.
um chocolate do Dubai a ser feito, sei lá. Agora, Olha, mas fica aí um bom desafio para deixarmos ficar aqui aos nossos espectadores, ok? Que é um desafio, e nós também vamos pôr em prática, porque contra mim falo, não é? Porque às vezes a gente também vê, não desse género, mas às vezes a gente vê vídeos que não têm conteúdo absolutamente nenhum, que não nos dizem nada e ficamos ali a ver os vídeos. Portanto, é começar a termos um bocadinho mais de seletividade em relação àquilo que a gente vê nas redes sociais, ok? Se não é uma coisa que me acrescente algo que eu possa utilizar na minha vida, que me ajude a crescer e que me faça bem, então eu vou passar à frente. Preferência mais fixe ainda é não passar tanto tempo nas redes sociais e ir fazer coisas, ok? E não é, quem diz redes sociais diz televisão e etc. Em vez de estarmos a viver a vida dos outros, nem que seja das séries, vivemos a nossa própria vida, fazemos coisas que realmente sejam interessantes e que nos façam crescer e façam-nos sentir que vale a pena viver, ok? Fica aqui o desafio para vocês lá em casa também. Nós adoramos entreter-nos e desperdiçamos a empreender-nos. Vamos para a frente. Olha, tá. não, o que acontece é que as pessoas acham que dá tempo. Eu vou fazer isto hoje porque eu tenho tempo para ir tirar aquele curso que eu quero, eu tenho tempo para abrir a empresa que eu quero, e depois de repente acontece como aconteceu no Nuno Guerreiro, que morreu com 50 e poucos anos, soube a notícia agora de manhã. Afinal, então, e agora? Este gajo era jovem. Sim. Eu se calhar também achava que tinha tempo. A gente nunca sabe quando é que vamos partir. Então, temos que dar o máximo de nós agora, não é? Eu amanhã vou estudar, amanhã vou me inscrever para o curso X. Esquece, tu não sabes se vais estar aqui amanhã. Então, tens que fazer agora, como aconteceu com a Margarida que a gente estava a falar. Se eu soubesse que ia morrer nos próximos dias, o que é que eu gostava de ter aprendido? Piano. Então vai aprender piano. Sim, porque esse é o mindset. Eu não sei o prazo de validade, então eu vou dar o máximo sempre. Não vou estar aqui a engonhar. Não, hoje vou-te perder um dia inteiro a ver a série Adolescência na Netflix porque não tem mais nada para fazer. Não, mano, se soubesse que era o teu último dia de vida, tu ias dizer que ias gastá-la a ver essa série. Se calhar não. Então, vai fazer alguma coisa. Faz sentido. É isso. Pronto. Vamos então avançar, cavalheiros, para o próximo tema. Então, cá vem o tema do Vitorino. Bom, eu hoje, no Conspira Não Pira, resolvi trazer esta notícia. Porquê? Porque anda a circular pelas redes sociais aquela coisa da teoria da conspiração de que vem aí o dinheiro digital e que o dinheiro físico vai desaparecer e nós vamos ficar todos sujeitos à dependência e controlo de uma entidade qualquer abstrata e tal. Bom, esta notícia ganhou força quando a Christine Lagarde, do BCE, a uma pergunta de um jornalista num evento qualquer, respondeu que sim, que tinha uma meta até outubro de 2025 de lançarem um euro digital para facilitar as transações económicas, etc. e tal. Pronto. As teorias da conspiração logo vieram sobre essa notícia, de divulgar mais uma vez e andar aqui a propalar a ideia de que vem aí o dinheiro digital, o dinheiro físico vai desaparecer e nós vamos ficar todos facilmente rastreáveis nos nossos pagamentos, que nos podem bloquear as contas, que os impostos serão automáticos e que seremos completamente... aquela lógica do Big Brother, não é? Do grande irmão, que vamos ficar sempre muito facilmente espionáveis pelos governos, pelas entidades nas sombras e etc. Mas não é verdade. O que existe sim é a ideia do lançamento do euro digital até outubro deste ano, o que neste momento não é propriamente uma coisa fácil, porque o nosso amiguinho Trump, ganda maluco, resolveu lançar aí umas tarifas todas malucas e depois suspendeu-as e tal, e agitou aí os mercados todos, os governos todos. Há aí uma discussão muito interessante, poderá haver uma guerra comercial ou não entre os países, por aí fora. Então o euro digital, o que é que acontece efetivamente? Não vai
Esta é uma notícia contra as teorias da conspiração. Eu sei que o meu papel aqui é ao contrário. Mas ao contrário das teorias da conspiração, não. O dinheiro físico, pelo menos para já, não vai desaparecer. O que acontece é que há um objetivo de criação realmente do euro digital. No momento não se sabe ao certo se vai ser em outubro ou não deste ano, mas o propósito, segundo um responsável do Banco de França, é que o euro digital venha, assim, ser mais um instrumento para facilitar pagamentos e etc., agilizar um pouco mais a economia. Eu resolvi fazer um exercício muito, muito interessante, porque por acaso lembrei-me que nunca tinha feito. Eu ao dinheiro já tinha feito, mas ao euro digital nunca. E eu achei muita graça, porque peguei na tabela pitagórica, olhei para a palavra e resolvi escarrapachar aqui para facilitar e ser mais acompanhável e transparente para vocês também que nos acompanham e para os meus parceiros. Reparem na palavra dinheiro. Se somarmos os algarismos que lhe correspondem, dá 55. A numerologia é a decomposição de todos os números até chegarmos a um único dígito. E, portanto, ela termina aqui no 1. Já cá voltamos. Euro digital dá 58, vamos decompondo e chegamos aqui a 4. Até aqui, eu também gosto de fazer este tipo de confrontações e de pensar de uma forma abstrata, procurando distanciar-me, digamos, destas polémicas e das teorias da conspiração e tentar perceber o que é que, em termos de frequência, de energia, estas duas, no caso não são palavras, esta palavra dinheiro e a expressão euro digital, significam e o que é que podem complementar-se ou distanciar-se. No caso do dinheiro, reparem, temos o 1. O 1 representa a individualidade, a independência. Sim, o dinheiro físico efetivamente nos torna mais independentes, mais individuais, de uma certa forma até mais reservados, e é algo mais pessoal, mais íntimo, mais nosso, não é? Que nos dá aquela independência de podermos sobreviver e etc. O euro digital, em termos de frequência numerológica, de vibração, se quisermos, traz um 4. É uma nova estrutura, uma nova ordem, que, se nós fizermos a confrontação entre uma e outra, ou seja, entre o euro digital e o dinheiro, ambas propõem uma mesma coisa, mas em perspectivas diferentes. O euro digital pode não ser uma coisa tão negativa assim. Já pensaram sobre isso? Eu vejo muita malta a ir muito atrás desta ideia de que o dinheiro digital pode ser, na nossa desgraça, pode nos colocar cativos de governos, de entidades sombras, etc., do próprio BCE e por aí fora. E se, ao invés de nós olharmos para isto só nesta perspectiva, pudéssemos perceber que se calhar o euro digital até pode ser uma coisa interessante se for bem usada, da mesma forma que o dinheiro. Desculpem agora o raciocínio que eu vou aqui fazer, mas às vezes fala-se muito de taxar os ricos porque a redistribuição da riqueza é sempre muito mal feita e tal. E se isso fosse a resposta que nós temos de sempre, e se ao invés de nos preocuparmos com essa redistribuição da riqueza já existente, começássemos a pensar numa forma diferente de usar a riqueza e os recursos ao nosso dispor. Sim, ok, pode haver aqui a tentação de usar a moeda digital para um controle maior, mas será que será mesmo só assim, Ana? Olha, estavas aí a falar e eu estava a tirar aqui uma carta para perceber as energias, porque eu não sei se tu também passaste, certeza que passaste. Eu sou do tempo do escudo, ok? Ou seja, aqui em Portugal, nós passamos por uma mudança em termos de moeda, que é uma coisa assim, as pessoas levaram aquilo um bocadinho na desportiva, mas é uma coisa brutal, ok? De repente nós tínhamos um determinado tipo de moeda, passamos a ter outro que não valia o mesmo, ok? Naquela altura foi assim a loucura, não é? Porque as coisas começaram todas a aumentar de preços muito rápido e aquilo que antes custava, tipo, não sei quantos cêntimos, agora já estava num 4 vezes mais, 2 vezes mais. Eu vou buscar sempre... Assim. Não percas o teu raciocínio, eu vou buscar sempre o exemplo do café. Na altura custava 80 cêntimos, recordas-te?
E quando entrou o euro, ainda houve alguns sítios que começaram a 45, mas logo foi para 50. Recordas-te dessa altura? 2022, creio eu. Exatamente. Ou seja, em escudos Não, seria... não, desculpa. 2002, desculpa. Exatamente. Ou seja, em escudos, portanto, se nós fôssemos pagar um café era 80 cêntimos, não é? Mas se fôssemos pagar com a moeda em euro e agora transformássemos em escudos, dava 1 euro, não era? Era 1 euro. Dá bom euro, completamente. Exatamente. Logo. Pronto, lá está. É isso, não é? E eu ouvi esta mudança em tudo, em todos os... Tudo era pagável com a nova moeda. E tu sabias que daqui por um tempo, tinhas um curto espaço de tempo, já não ias poder mais utilizar porque aquela moeda anteriormente que tu tinhas já não valia nada, ok? Então isto agora faz-me lembrar um bocado isto, ok? A diferença é que esta questão aqui era física na mesma, não é? Ou seja, passámos de uma moeda para outra moeda, portanto, coisa física. Agora aqui nós vamos passar de uma cena que é física para uma cena que é digital, ok? E eu concordo plenamente com a tua perspectiva quando tu dizes que isto poderia ser muito bom. Imagina o que era toda a gente ter acesso aos valores numéricos de posses, de bens, de toda a gente. Já imagina o que era tu saberes qual é a quantidade de dinheiro que tem no banco o teu vizinho, a tua pessoa da tua família, o Presidente da República, ok? O Papa, whatever, ok? Não, o Papa não, porque isso decidia só na Europa, ok? Pronto. Mas mesmo assim, se calhar eles também entrariam, não sei, mas acho que não. Mas imagina o que era nós termos esta consciência e entendermos e termos a percepção do verdadeiro valor que cada pessoa, cada questão tem, ok? Em termos monetários. Porque depois as pessoas pensam assim, eu ando macieira, mas há aquela expressão que eu acho que é fantástica, nós agora entramos aqui na toca do rato, não é? Há uma expressão que é fantástica, que as pessoas têm a mania de dizer que é o teu dinheiro, aliás, o dinheiro que tu tens no teu banco é o quanto tu vales neste momento, ok? E as pessoas ficam, não, Ana Macieira, que horror, não é nada disso, e tal, achas, e não, eu valo muito mais, e sei que mais... Olha, é esse trabalho que eu estou a fazer agora neste momento, ainda para mais estou a fazer um programa de valorização pessoal que trabalha exatamente esta coisa aqui da valorização, porque nós percebemos as coisas erradas, nós percebemos o valor, nós não entendemos o jogo das trocas comerciais, ok? Para nós é aquela coisinha dos chegamos ali, compramos do salarinho que a gente tem e pronto, ok? E as trocas comerciais é muito mais do que isso. As trocas comerciais é nós conseguirmos entender que as coisas têm um valor, por exemplo, um exemplo, há uma pessoa que eu sigo na internet espetacular, que é Luís Gaspareto, ok? Eu adoro as palestras dele. E ele faz uma comparação que é, imagina, eu crio porcos e há outra pessoa que faz redes, ok? Eu vou e compro uma rede e dou um porco, mas daqui por algum tempo a rede ainda está boa, mas eu continuo a precisar de vender porcos, ok? Então como é que se faz? Então alguém se lembrou de criar uma moeda de troca, um crédito, digamos assim, ok? Que começou por ser com conchas raras e não sei o que era. Depois passou várias outras situações, até que chegámos a moedas, até que chegámos a notas, até que hoje em dia estamos no digital, ok? Mas repara, mais nós temos o poder, quando nós vemos a diferenciação entre os valores, mais nós temos o poder de pensar, espera aí, mas aquela pessoa que está aqui ao meu lado, ok? Como diz o Gaspareto. Peço perdão pelos termos, mas é mesmo assim que ele diz. Caga, peida, cheira, igual a nós, ok? Está aqui mesmo ao nosso lado e ganha muito mais dinheiro do que nós, porque nós conseguimos ver a conta bancária dela e vimos o que é que ele tem que eu não tenho, qual é o pensamento que ele está a ter, que eu não estou a ter, qual é... E normalmente tem a ver com esta cena de não sermos tão limitados, ok? Conseguimos abrir-nos. E esta coisa do euro digital, se nós encararmos desta maneira, como uma oportunidade para nós podermos ter mais valor na nossa vida, nós nos valorizarmos mais, em vez de andarmos a esconder com medo, não é? Eu não vou, agora vou pagar em dinheiro, que assim não tenho que pagar impostos. E em vez de a gente começarmos a perceber, não, eu vou criar valor, ok? E aí, quando eu crio valor, nós já conseguimos, peço perdão, me estão aqui a ligar. Mas é isso, é olharmos para estes valores com novos olhos, sim, claro que sim. Exatamente. Em vez de nós estarmos a olhar para o dinheiro, e neste caso aqui o euro digital, como uma coisa que seja negativa, ou seja, como, vão-nos tirar privacidade, agora não sei o que mais. Não, vamos pensar em valorização, vamos pensar em... Porque, repara, nas criptomoedas isso já acontece. Todas as transações são visíveis. Toda a gente consegue ver quem é que faz o quê, quem é que anda com o dinheiro para onde e faz... E isto é tipo uma escola, não é? É tipo a gente começar a perceber, tipo, espera aí, mas há a hipótese de eu fazer este jogo, entrar neste jogo das transações comerciais, eu posso ganhar mais, eu consigo...
O dinheiro não tem que vir só daquele saláriozinho, ok? O poder começa a entrar nas nossas mãos e nós começamos a perceber-nos de que podemos ser mais, que podemos fazer mais, que podemos ficar mais longe. A tal valorização que nós falávamos há bocado, que não tem nada a ver naquelas notícias que o Miguel nos trouxe, e by the way, acho que deve ter caído aqui a net do Miguel porque ele desapareceu, não é? Mas repara, é muito esta coisa de olharmos para o euro digital com uma boa visão. Caso contrário, olha, as cartas que me saíram do Oráculo Astrocartomancia não são assim muito agradáveis, ok? Eu não posso, com a carta, não posso concordar assim tanto contigo como isso. É lindo, utopicamente seria maravilhoso se nós pudéssemos ter essa situação, mas com este caranguejo, que by the way, na astrologia o caranguejo é o 4, que estás ali a pôr, que eu achei fantástico, ok? Para mim, em termos astrológicos e energéticos, isto significa 4 é a família, é a casa, é o lar, e repara, as crianças, é o sermos cuidados, é a maternidade. Então é quase como se nós aqui fôssemos ser os filhinhos, ok? E alguém vai mandar em nós, e alguém, olha aquela cena do dinheiro programável, o salário mínimo universal, não é? Que eles estavam a dizer que iam dar, ok? Rendimento mínimo universal, exatamente. Rendimento okay? básico Então, incondicional, acho eu. Pronto, não, é universal. Por isso, a cena é esta, repara, se nós entrarmos nessa do paizinho vai cuidar de nós e nós vamos atrás, que é como temos estado até agora, ok? O Estado, a governar e o poder na mão dos loucos como o Trump, que hoje já faz... Olha, há bocado até me ria, ok? Agora já põe as taxas, é para taxas, ok? Pá, isto é mesmo gêmeos, que é a coisa dele, não é? E é preciso nós percebemos que o poder está nas mãos destas pessoas, destes loucos, e que por mais que a gente diga, ele não sei o quê, está a afetar toda a gente, está a acordar o mundo inteiro e está a dizer, gente, temos que nos começar a valorizar mais, não pode ser. E agora vem aí a Terceira Guerra Mundial e o kit de sobrevivência, que se lixe, se eu não quero é nada disso, eu não vou entrar em guerra, não quero isto, ok? Eu vou assumir o meu poder, eu vou trazer para mim o valor, eu vou fazer, vou entrar nas trocas comerciais. Repara, que é o que nós estamos a ver nos Estados Unidos. Nós temos um presidente que é comerciante, ok? Ele tem negócios, ele sempre negociou a vida toda e ele já disse que vai fazer da América uma empresa dele e vai fazer aquilo lucrar. Agora, reparem, não estamos a falar de um negócio, nós estamos a falar de um país gigante, que é um dos maiores, mais importantes que existe no mundo, ok? Por isso, a gente tem que começar a parar para pensar, eu também tenho que ser um Trump na minha vida, eu também tenho que saber lidar com negócios, no bom sentido da palavra, obviamente, não é? Por favor, não façam as asneiras que ele faz, ok? Mas eu tenho que ir aprender a lidar com negócios, eu tenho que entrar nos jogos comerciais, eu tenho que fazer rentabilizar, eu tenho que trazer rentabilidade para a minha vida. Caso contrário, não vai ser bom, não vai, nós vamos ser pau mandado, ponto. Vamos voltar outra vez à escravidão, só que aqui uma escravidão, olha, Matrix, estás a ver? Como a gente vê lá no filme, não é? Então é criarmos a autoridade, é trazermos a autoridade para nós e dizermos, não é isto que nós queremos, ok? Nós queremos transparência, nós queremos valorização e repara, não é só condenar os outros, é fazer por nós. Eu vou aprender sobre, olha, tudo que está agora a ser necessário ser aprendido. Questões ligadas com criptomoedas, inteligência artificial, é o que está a começar agora a entrar. Portanto, nós temos que ir atrás do jogo, aprender e estar no jogo comercial e ganhar. Porque nunca houve tanta facilidade em ganhar dinheiro como agora. Agora as pessoas estão todas ainda a dormir, à espera do paizinho que vai salvar e do euro digital e toda a gente controla e a pessoa vai continuar ali cada vez a ter menos, ok? E pronto, e é isto. Por isso, esta é a minha opinião. E até porque, de uma forma muito objetiva, queridos teóricos da conspiração, eu vou receber críticas, mas não importa. Se pensarmos um bocadinho a sério, isto do euro digital seria uma coisa extraordinariamente fácil se não existissem ainda pessoas que, e estou a falar dos séniores, claramente, que não sabem ainda usar, por exemplo, um multibanco. Portanto, vamos ter calma, vamos ser um bocadinho mais realistas e, até pode ser uma coisa que possa vir a acontecer, sim, mas ainda vai levar aqui algum tempo. Então nós temos, e pegando na toada que deixaste agora no final, nós temos ainda margem para nos posicionarmos, para nos valorizarmos mais e para agirmos sobre isto. Isto tem tanto de mau como de bom. Vamos pensar nisso ou não? Olha, Vitorino,
Não sei se concordo assim tanto contigo, depende do tempo que tu achas que é, ok? Porque olha, eu olhando para os céus, Urano vai entrar em Gêmeos agora em julho, ok? E Gêmeos tem muito a ver com esta coisa das trocas comerciais, ok? Aliás, até se costuma dizer, quando o Mercúrio está retrógrado, que é o regente de Gêmeos, que nós temos que ter cuidado, não assinar papéis e não sei o que mais, porquê? Porque é muita energia, ok? Muita energia mental, é muita energia de trocas de informação, ok? E Urano é um planeta que tem muito a ver com estas coisas de tecnologias, revolução industrial, etc, etc. E tecnológica, etc. Por isso, faz todo sentido que nós comecemos a ver este tipo de ações a acontecer muito mais rápido do que aquilo que a gente podia imaginar. Okay? E quem não souber, obviamente que há sempre uma tolerância para com os idosos, etc, etc, ok? Mas é exatamente igual ao euro. Quem quis, quem não quis, olha, ficou para trás. E se calhar deve ter havido muita gente que ficou com as notas dentro do colchão, como ainda fazia antigamente, né, que havia um buraquinho, metiam as notas no colchão, botavam a cozer, que era para ninguém saber que as notas estavam lá dentro, ok? E às vezes, e depois quando a pessoa morria, se descobria que afinal o colchão até tinha dinheiro, ou que enterraram no quintal, não sei onde, ok? E reparem, quem estava nesse tipo de pensamento, ficou no pensamento. O dinheiro foi-se, ok? Porque acabou, deixou de ser o escudo e passou a ser o euro e o escudo deixou de valer. Se calhar agora daqui por uns quantos anos vai valer na colecionadores, não é? Já vão querer dar mais por isso. Mas mesmo assim, repara, mesmo assim, é importante a gente perceber que existiu uma mudança e toda a gente teve que ir atrás. E se estes governos se lembrarem de fazer isso, acabou, é para ir, não há outra hipótese, ok? Temos uma margem de manobra? Eu acho que sim. Porquê? Porque o Urano vai entrar em Gêmeos agora, mas depois volta outra vez a sair, em setembro, aliás, todas as coisas importantíssimas que estão a ocorrer agora neste momento. Há aqui uma pausa de setembro até o início do ano 2026, mas depois vai entrar tudo outra vez em eito, vai passar outra vez todas as mesmas situações, Neptuno e Saturno em Carneiro, o Urano em Gêmeos, ou seja, vamos ter que voltar outra vez para o próximo ano a ter aqui nova oportunidade, mas a partir daí é sempre em cima dos novos signos, os novos planetas em cima dos novos signos, e é sempre a dar, ok? E isto cada vez acelera mais. Por isso, a ideia não é nós ficarmos no Velho do Restelo, a ideia é nós percebermos que temos que entrar na caravela e navegar, ok? E perceber quanto é que a gente consegue aprender, valorizar-nos. Olha, eu tenho várias senhoras com alguma idade na minha mentoria de grupo, o Desvenda e Transforma-te com o Oráculo Astrocartománcia, que tiveram algumas dificuldades em termos de plataformas, mas eu estive lá, ajudei-as, elas entraram e hoje em dia estão fantásticas, ok? E já sabem mexer numa plataforma online, já sabem mexer, fazer pagamentos por MBWay, já têm MBWay, ok? Principalmente quem veio fazer para ser astrólogo e ter consultas, tem as várias formas de pagamento diferentes, ou seja, tiveram que se adaptar. E com o ensinamento toda a gente lá chega. É preciso ter paciência para ensinar, ok? Mas toda a gente lá chega e cada vez mais hoje há pessoas aí que estão com vontade de querer ensinar e é só investirmos o nosso dinheiro, em vez de ficarmos a comprar coisas que não prestam, investirmos em coisas que realmente valem a pena. Equaciona o teu Netflix. Olha, eu não tenho Netflix, eu nem sequer tenho televisão, ok? Mas não deixo de aprender. Estou sempre à busca de informação para perceber o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso aprimorar mais no meu ser, porque é isso que vai me fazer estar bem. Porque, como eu já disse uma vez, se nós perdermos aquilo que nós temos, a única coisa que nós nunca vamos perder é aquilo que está dentro de nós, é o nosso valor. Nós vamos e conquistamos outra vez, e melhor ainda do que tínhamos anteriormente. Agora, se não temos valor dentro de nós, se não aproveitamos para desenvolver potenciais, então vamos ser levados por esta coisa do euro digital, que não parece... Até com as cartas que saíram, eu vou mais com a ideia dos teorias da conspiração do que propriamente aquilo que tu estás a dizer. Obviamente temos tempo, mas é tempo tipo um ano, não é muito mais do que isso. Ou seja, aproveitando a tua toada, em vez de nos distrairmos tanto com esta questão de se vai desistir o dinheiro físico, se vamos ficar só no digital e tal e não sei o quê, e se nós olharmos para isto como uma coisa banal? É um valor externo a nós. Onde é que devemos focar verdadeiramente a nossa atenção? No nosso valor, no nosso legado, aquilo que nós geramos, aquilo que nós fazemos connosco. Se calhar é uma proposta para desviarmos o foco habitual do valor exterior, do ter, para efetivamente começarmos a investir no ser. Avancemos. No desenvolver, exatamente, é isso mesmo. Olha, já diz o Luís Gaspareto, o dinheiro é como uma faca, tanto serve para passar manteiga no pão como para matar uma pessoa. Portanto, não é o euro digital que é importante, que é ele que tem a culpa, ok? É a maneira como nós vamos lidar com ele, ok? A maneira como quem o criou e o está a implementar ou vai implementar o coloca em relação a nós e a maneira como nós vamos receber e a maneira como nós vamos lidar com ele. E não é dizer eu não quero, é aproveitar, é igual como a inteligência artificial, é igual como as criptomoedas, é ir aprender e dominar, ok?
porque é para isso que nós aqui estamos. O Espírito encarnou nesta matéria para dominar, okay? Dominar o jogo da vida. Portanto, é importante nós trabalharmos estas situações aqui com mais valor pessoal e não tanto como, ai meu Deus, vem o bicho-papão e tal. Não, já sabemos que vem o bicho-papão, então vamos preparar, ok? Era como eu dizia há bocado, com aquele exemplo que eu dei ao Miguel Oliveira. Se existe uma pessoa, que tem que, neste caso uma cliente minha, que tem que cuidar da sua neta, porque acha que o filho não é competente o suficiente, o que é que ela deve fazer? Deve educar a neta para que a neta tenha capacidades de poder fazer frente ao pai que tem, ok? Porque aí sim, aí é que ela fez um bom trabalho, ela não afastou-a do problema, ela preparou-a para o problema, e é isso que nós precisamos fazer, prepararmos-nos para todas as situações que vêm aí, e atenção gente, puxado, ok? Bem puxado. Nós não estamos num sítio, numa altura de brincadeira, nós estamos igual como no 2020, ok? 2020 foi um marco histórico, 2025, 2026 vai ser outro marco histórico na nossa vida também, ok? Por isso, é preparar-nos para isto, e é começarmos nas propostas que a gente vos faz por aqui, vamos mudar o pensamento, vamos começar a ver as coisas de uma perspectiva diferente, ok? Obviamente temos que denunciar, temos que prestar atenção, temos que ter o cuidado, mas não vamos ficar com medo, vamos prevenir-nos, preparar-nos e ajudar os outros também nesse sentido, lá está, como nós falávamos, comunidade, não é? Ensinar aos outros aquilo que a gente sabe. Se a Dona Maria aprendeu a utilizar o multibanco, vai ensinar à Dona Augusta, que mora ao lado dela, a vizinha dela, ok? Porque é assim que nós precisamos fazer com que toda a gente esteja capacitado para poder fazer face às situações que nos podem vir a acontecer. Okay? Ressignificando a valoração. Exatamente, ressignificando a valorização, é isso mesmo. Olha, bem, meu querido Vitorino, já estamos aqui na nossa hora, eu acho que vamos terminar por aqui. Tínhamos mais coisas para falar, mais notícias para comentar, sim, mas eu acho que o que interessa não é tanto as notícias em si, mas o quanto é que nós conseguimos fazer chegar uma mensagem de uma visão diferente às pessoas, para que começamos todos a ter este tipo de pensamentos, porque quando nós nos valorizamos, quando nós começamos a entender que a coisa não é como nos pintaram, que nós podemos ver as coisas de maneira diferente e podemos empoderar-nos e trazer esse poder para nós, isto acho que vale a pena nós estarmos aqui a fazer este podcast dos Zenes, claro. Conversas do Outro Mundo. Não sei se queres dizer mais alguma coisa antes de nos despedirmos. Não, quero mesmo deixar um abraço a todas as pessoas que nos acompanham. Quero deixar o convite, não, a intimação. Estão todos intimados, ou seja, obrigados a deixarem um like neste vídeo, a partilharem nas vossas redes sociais, a subscreverem o canal, a comentarem, a trazerem-nos também ideias, contributos, porque juntos somos mais fortes. Exatamente, é mesmo isso, é isso. Como é o lema da minha escola, juntos rumo ao futuro. Muito bom. Olha, foi um prazer também estar aqui contigo, Vítor, no dia de hoje. O Miguel Oliveira, com certeza, também quereria estar por aqui para dar a sua despedida, mas algo aconteceu ali com a net dele, tranquilo. Portanto, fica para a próxima oportunidade. Da minha parte, foi um prazer enorme estar aqui com vocês no dia de hoje. Cá nos encontramos na próxima oportunidade e, como vocês já sabem, não é meu apanágio de vos dizer, não é? Hasta la vista, baby! Tchau, tchau.